Deixou aberto aí. Ai, Eu, meu Deus. eu apontei para ela. Até a Elida saiu aí. A Elida voltou. Eu Gente, apontei para. agora eu tô assim, de vez em quando caio. No outro dia também foi a mesma coisa. Eu entrei e caí. Aí depois estabilizou. Vocês, tá igual a Consuelo, pegou a internet do Roberto, é esse que tá dando. Nada, cara. O Nelsinho resolveu aumentar os megas da internet da Clara aqui de casa. Caraca, eu falei, Nelsinho, que merda que você... Desculpa, gente. Já tá gravando. Foi sem querer. Sem querer, querer. Droga que você fez, Nelsinho. Você não podia ter feito isso, cara. Que arte que você fez, Nelsinho. Pronto. A internet da cozinha está muito ruim. Você não consegue ver mais internet da cozinha. Desculpa, gente. Foi uma coisa. Uma gafe. Tá difícil o negócio de internet. Todos estão ruins. É impressionante. E outra coisa que eu acho errada, o dia inteiro eles ligando para as pessoas, enchendo o saco com esse negócio, né, de marketing. Pô, peraí, quem quer, procura. Você, quando quer comprar 1 quilo de feijão, tu não vai no supermercado? Exato. Então, quem quer, eu procura. Saio bloqueando tudo. Eu saio bloqueando tudo. Não adianta. Eles têm 5 mil números, aí você bloqueia um, tem 4 mil. Eu sei. Eu já devo ter mais ou menos isso bloqueado também. Eu saio bloqueando. Ontem ligaram para mim, boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bem. Feliz Ano Novo, saúde para a senhora. Não, mas eu não falei? Muito obrigado. Puf, fui lá e bloqueei. Senão, quando eu olho, só olho, toca, eu não estou nem aí. Então vamos lá. Item número 5 para a Elida Faria Prece. O horário está indo. Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Perdão, desculpa, errei. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Não errei, não, falei certo. Eu tinha que ir para Luiz Gonzaga, escutar o povo. Escutando aquela fila, acabava me convencendo de que o que eu sofria não era nada. A gente tem a mania de dramatizar em excesso a própria dor. Do livro Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli. Graças a Deus. Mais um dia se encerrou, mais uma noite chegou em nossas vidas, nessa jornada. E nós queremos agradecer por todo esse dia, por todas as oportunidades que tivemos. E queremos, neste momento, rogar que as bênçãos divinas, que a luz do Mestre, através dos seus emissários e ceareiros, os bons espíritos que são os encarregados de nos assistir nos estudos da noite, venham até nós. Que este estudo traga para nós um alento, um conforto e conhecimento. É preciso que nós estejamos atentos a cada linha, a cada pedacinho que lemos, e que questionemos, perguntemos, elucidemos as nossas dúvidas, porque é assim que nós vamos, a cada dia, melhorando um pouquinho mais. Sabemos que muitos gostariam de estar conosco nesta noite, mas que por motivos diversos não puderam estar presentes, mas terão a oportunidade de assistir a gravação. E outros tantos ainda chegarão para o nosso estudo. Como é bom estudar! Como é bom adquirir conhecimentos! E a cada dia o nosso olhar muda em todas as direções que os nossos olhos físicos podem alcançar. Envoltos por uma
uma nuvem de testemunhas, como diz o livro dos Espíritos. Nós vamos passando os nossos dias, as nossas noites, nessa jornada. Conscientes, hoje, através do estudo da doutrina dos Espíritos, que nós precisamos mudar. E precisamos nos modificar, precisamos crescer, evoluir e melhorar. Então, este é o objetivo do estudo, é o objetivo de conhecer. É por isso que esses irmãos estão aqui ao nosso lado, nos assistindo, e é por isso que estamos unidos nesta noite. Que essa seja uma noite de paz, uma noite de luz e uma noite de bênçãos. E assim, vamos iniciar o nosso estudo do livro Paulo e Estevão. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, seu Roberto. Graças a Deus, José Noite, Roberto. E graças a Deus, Consuelo. Boa noite a todos. Jorge, Boa noite. Boa noite. boa noite a todos. Bom, nós paramos, estamos no livro Paulo e Estevão, e paramos já no final do capítulo 6 da primeira parte, né? No travessão. Certo, Elisa? Sim, travessão que diz a paz difere da violência. Certo. Todo mundo já se localizou aí? No Livro antigo, qual é a página? O antigo é 116. Tá, obrigada. E no novo é 105. O antigo está dando mais. O antigo está dando mais rápido que o novo. Está no 116, o novo ainda na 105. Porque É menor. a experiência do antigo é muito maior. Bom, podemos? Podemos. É o livro Paulo e Estevão, tá? Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo é o 6, né? Anticinédio. E nós estamos num parágrafo, assim, a paz difere da cólera. Eu vou voltar rapidinho e escrever assim: esboçando um sorriso de zombaria, advertiu o Altoneiro. Não reages, covarde. Tua escola é também a da indignidade? O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Foi aí que nós paramos. A paz difere da violência é o óbvio ululante, certo? Segundo Nelson Assim. Agora, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Aí a gente se pergunta, que força é essa do Cristo, né? Porque diverge da nossa. Né? Que a força do Cristo é a força do amor. É totalmente diferente da... Atualmente, né, nós ainda não estamos nessa plenitude, né? E o Saulo, então, coitado. Mas ele é inteligente, ele vai notar algo nessa concepção aí, nessa ideia do Estevão. A força do Cristo é totalmente diferente, que a força do Cristo, como mesmo ele fala, né? Meu reino não é deste mundo, eu venci o mundo, e assim muitas outras coisas que ele fala nos evangelhos sobre essa sua força. Por isso que ele fala, né? Também, né? A minha paz vos deixo. É a força da paz. É uma força diferente. É a verdadeira força. E é onde nós realmente também exibimos a nossa coragem. Para nós, no mundo, corajoso é aquele que dá o tapa no outro, puxa a arma, né? Agride, verbalmente também. Aí hoje nós já entendemos que até para o pensamento nós também agredimos, né? E sabendo disso, aqui o que o Estevão fala é uma enorme verdade para a gente pensar muito sobre isso. Né? A força do Cristo difere da vossa. Né? Bom, alguém quer falar? Foi nesse parágrafo, esse pedacinho, que você disse que o Mahatma Gandhi disse para o agressor. Foi aqui, não foi? Semana passada, não foi? Foi isso? Foi. Socão Do que usava o Cristo, né?
crucifixo com Cristo. Né? pendurado Quem no te colar. ensinou a ser covarde Então, assim? Ele falou, né? Esse que está aí pendurado no teu crucifixo, pregado aí no teu crucifixo. É isso aí, o Gandhi entendeu essa história aí. Né? O Gandhi entendeu isso aí. Vamos lá? Se você for Fala. pensar nos templários, Afrânio, em volta dos templários existe muita mística, né? Muita coisa assim que a gente sabe que talvez nem seja verdade. Mas você vê que os templários, o que eles faziam? Eles matavam em nome do Cristo. Era crueldade pura, em nome de Jesus. Um cristianismo falso, e eles saíam matando todo mundo, dizendo que era pela libertação do povo e não sei o quê, e eles só enriqueciam e pilhavam, e tinham, os templários tinham uma fortuna, né, de riqueza que eles pilharam ao longo dos anos. Né? Eu não sei muito sobre a história deles, mas o que eu vejo a respeito deles, basicamente, é isso, que eles matavam em nome de uma cristandade que realmente não é a cristandade que a gente conhece. Então, Coitadinho do Cristo. bom, a Elisa falou uma coisa importante, eu não me lembro bem, que isso é um testemunho, tá, gente? É um testemunho. Tá? Assim como os templários, as cruzadas também, né? Os padres iam lá, né, abençoar com água benta os canhões, as armas, né, os escudos. Quer dizer, eles iam com a cruz no escudo, né? E brigando por um túmulo vazio, né? Quer dizer, o interesse não era o túmulo, eram as riquezas de Jerusalém. Já eram covardias em nome da matéria. Que era aquela fusão do cristianismo com o materialismo de outrora. Né? Isso aí. Ninguém mais quer comentar? Ninguém tem testemunho para dar aí, não? Ah, o Jorge tem testemunho também? Não é testemunho, não. É só uma pergunta. Procede isso, aí não sei, talvez a Elisa, que foi que puxou o assunto, deva saber. Os templários, é verdade que eles foram parar em Portugal, e em Portugal, eles, devido à perseguição, que aí eles tiveram que... O pessoal chamavam eles de mouros, como eles se envolveram com os muçulmanos, que era uma parte que também veio exilada de lá devido à perseguição, e ficou nos guetos portugueses. Procede, Elisa? Você leu Olha, alguma não coisa? sei, existe uma pesquisa procurando pelos templários quase no planeta inteiro, entendeu? Eles teriam escondido os tesouros, as relíquias nos Estados Unidos, que teria sido na Noruega, que teria sido na Dinamarca, e tem coisa marcada dos templários, por incrível que pareça, em lugares que você sequer pode imaginar. Eles botavam aquela cruz simbolizando. Itamaraju tem. Itamaraju. Entendeu? Então, eles andaram pelo mundo todo. Não, mas eu não estou falando da riqueza, não. Eu estou falando, né, Então, mas os templários, eles se esconderam, exatamente, eles se esconderam em vários lugares. Eles, vamos dizer assim, eles se separaram para poder se esconder em vários lugares, porque eles começaram a ser caçados para morrer. Uma boa parte migrou para a Península Ibérica. É isso que eu estou perguntando. Não, eu entendi o que você está perguntando, mas não existem provas disso ainda. Entendeu? Existem provas. Eu cito isso porque me desculpa aí, está dentro da pauta de o sogro, o pai dele, né, era também ligado a alguma família nobre lá em Portugal, mas aqueles nobres, família nobre mais distante, não é? Assim, primo dos primos, essas coisas. E eles ouviam falar, né? O pessoal da nobreza contava que nas partes baixas, principalmente na cidade do Porto, tem uma outra cidade muito
onde é o Cristiano Ronaldo nasceu, aquele lá de lá, aquele canto Ilha da lá. Madeira? Ilha da Madeira e outros lugares, nas partes, né, assim, que tinham tipo castelos na parte mais abaixo, eles escondiam-se por ali. E eles não vinham para fora, não, porque o pessoal, se descobrisse, era... Pode ser, pode ser. Mas eles estão fazendo pesquisas. Por isso que eu Não, estou tudo bem. dizendo, eles estão Desculpa. encontrando Aí. cruzes que os templários marcavam os lugares onde eles estavam, estiveram, em vários lugares espalhados. Então, eu acho que eles dissiparam e foram se infiltrando em vários lugares para evitar a morte de massa. Então, vamos lá, então. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Dona noite. Chegou uma templária aí. Deixa eu ver qual o parágrafo que nós estamos. Boa noite, prima. Templária. Seu livro é novo, é página 105. Nós estamos no parágrafo que diz verificando tamanha superioridade. Ok, obrigada. Vamos O lá. livro agora é 116. Vamos lá. Verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transpareciam nos olhos chamejantes. Parecia no auge da irritação, a extravasar nos maiores despropósitos. De-se haver chegado ao cúmulo de tolerância e resistência. Voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, que contavam por maioria, dirigiu-se ao sumo sacerdote e impetrou uma sentença cruel. Tremia-lhe a voz pelo esforço físico despendido. Analisando a peça condenatória, acrescentou o Fano, e considerados os graves insultos aqui bolsados, como juiz da causa, logo seja o réu lapidado. É uma questão, né, complicada, que até hoje nós estamos vendo no dia de hoje, em vários lugares do mundo, isso aí, né? Aquele que tem o poder na mão, ou tenta tomar o poder, seja lá como for, acha que tudo que vem de parte do outro lado, como insulto, provocação, como, né, dificuldade. Estamos vendo isso. Essa transição planetária está deixando todo mundo. Não há certos argumentos. A pessoa está realmente. As pessoas, que, poxa vida, o negócio, o número é enorme disso, né? E esquecem do raciocínio. Esquece que nós temos esse dom. Nós temos que raciocinar. Às vezes a gente está condenando com uma coisa que nós mesmos estamos fazendo. É interessante isso. É muito interessante isso. Né? E é o que está acontecendo aqui com Saulo. Ele está se mostrando o verdadeiro homem do mundo. Eu gosto de colocar a gente no rolo, tá? Desculpem, mas eu me sinto nessa situação, tá? Eu me sinto nessa situação. A gente tem que raciocinar muito quando escuta uma coisa e aceitar ou não, e se não aceitar, respeitar. E não está havendo esse respeito. Como há 2.000 anos atrás não havia, como há 5.000 anos atrás não havia, como há 500 anos atrás não havia. A questão que foi falada ainda há pouco dos muros aí, porque tinha uma ideia X, foram perseguidos. E assim, né, infelizmente, enquanto realmente a força que está falando lá em cima, a força do Cristo, não entrar em nós, né, que isso não é para lá, para externo, é interno, modifica o homem, o mundo se modificará. Essa é a grande ideia. Né? E o Saulo está mostrando aqui, está se mostrando como ele era, que é muito bonito isso, a pessoa, né, não escondeu o que era, né, porque depois vem aquela mudança que todos nós sabemos que é enorme, né, e é um exemplo para a gente sempre raciocinar. A fé é raciocinada, mas não só a fé, tudo nas nossas vidas tem que ser dentro do raciocínio, da coerência e da imparcialidade. Nós não somos imparciais.
É aquela velha história assim, é meu amigo, eu escondo todos os defeitos. É meu inimigo, eu arrumo alguns. Procuro até encontrar. A gente tem que modificar esse pensar, senão nós nunca alcançaremos a verdadeira força. Tá? Eu estou parecendo até aquele cara do Guerra nas Estrelas, né? A força está contigo, né? A força do Cristo. Esqueci o nome dele. Essa coisa do Saulo, né? é bem interessante para a gente pensar em termos da nossa própria modificação. Porque a gente acha que é uma coisa impossível, e a gente vê que o cara passou de um fariseu perverso, eu acho que lapidar uma pessoa é perversidade, né? Você matar uma pessoa pedrada, assim, deve ser doloroso demais da conta. E vendo que a pessoa tinha razão, que é pior. Entendeu? Que é o que a gente faz. A gente acha que aquela pessoa pode ter razão, mas a gente não quer, no orgulho ferido, perder a razão, né? Então, a gente continua, não bate mais, não joga pedra, mas a gente joga palavras, que são dardos poderosíssimos, né? E a gente tem que olhar para isso aí do Paulo, que tem muitos anos, né? Tem séculos e séculos de sombra, porém, é uma demonstração de que uma pessoa endurecida pode se modificar também. Essa coisa de eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, que é a síndrome da Gabriela, não é verdadeira. Porque se você começa a ser tocado, você se deixa ser tocado, você consegue se modificar. Né? Não existe um enrijecido que, quando sente um toquezinho de uma palavra de Jesus, de um ensinamento, não sinta aquela coisinha no coração. Então, todo mundo pode mudar. Ele mudou, desse endurecido ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. Né? Daqui para frente a gente vai ver como uma pessoa pode mudar. Vou ouvir teus conselhos, Elisa. Não me pode. Fala, já. É rapidinho também, tentar aqui enxugar isso. Inteligências notáveis, a gente tem visto, né? Até no movimento, eu vi, eu não vou falar nome porque não me interessa, né? Eu me reservo. As coisas estão tão claras, parece que estão repetindo esse do movimento, repetindo aqui o que a gente está lendo aqui, né? Ou é interesse pessoal para querer manter o seu emprego, o seu estado, não sei. Aí a gente vai lá para o Kardec, que ele citava: simples, a obsessão, a fascinação e a subjugação. Depois ele passou a entender que a possessão e a subjugação. Subjugação. A subjugação e a outra, que é a possessão, que é aquele nome que se dava lá na Bíblia, que é fato real. Então, hoje, você que lida, a maioria que lidou com as reuniões de desobsessão, a gente vai observando que e quem lê livros, né, os espíritas sérios, tipo Diálogos com as Sombras, A Loucura e a Obsessão, Painéis da Obsessão e entre outros, você vai observando a tática dessas entidades. Alguém falou aí numa entidade aí que substituiu o Gregório, para não falar nome, né? Então, a tática é para atuar e envolver o encarnado e atuam no orgulho, estabelece uma sintonia. Você vê que quando se foca no assunto, seja de que natureza for, a criatura muda o seu perfil imediatamente. O orgulho estampa-se e a criatura, né? Você, se conhece a criatura, realmente vai falar assim: não é essa pessoa que eu conheço. Ela não é assim. Ou seja, nós somos, igual jogador de futebol, 90 minutos, tem que ficar em cima dele, ele não deixa ele, faziam com o Pelé, não deixa ele virar. Se ele correr, acabou. Né? Assistindo agora há poucos dias, 1963,
O Brasil ganhou de 3-2, o Pelé fez 3 gols, mas os franceses ali em cima não deixavam. Só o Gerson que encontrou saída para jogar bola, uma no peito dele, outra lá fez pênalti no Pepe, e uma outra lá que foi um outro gol lá que eu não me lembro como é que foi. Enfim, essas entidades marcam a gente ali em cima. E nós mudamos o nosso, né, o alinhamento de pensar, a gente muda da água para o vinho assim imediatamente. Pare para observar isso. Eu observo esse senhorzinho aí, porque eu acompanho rede social. Mas eu não fico aí com blá, 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 com muito pouco, às vezes, que eu falo para A, B, C, D, né, às vezes brincando lá e tal, tal. Mas ficar falando muito, não. Só isso. Só quem está falando é eu, Jorge e Elisa. Alguém mais quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Está aberto, hein, gente? Então, continuemos, Elisa. Analisando, não, peraí. Frenéticos aplausos sacudiram-lhe a palavra inflexível. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo do Evangelho, supunham vingar, desse modo, o que consideravam escárnio criminoso as suas prerrogativas. A autoridade superior recebeu o alvitre e procurou submetê-lo à votação no reduzido círculo dos colegas mais eminentes. Agora vamos ver quem entra em cena. Foi então que Gamaliel, depois de palestrar em voz baixa com os colegas de elevada investidura, comentando talvez o caráter generoso, a incoercível impulsividade do ex-discípulo, dando-lhes a entender que a sanção proposta seria a morte imediata do pregador do caminho, levantou-se no inquieto cenáculo e ponderou nobremente. Veja bem, Gamaliel aqui representa, ele não era cristão, mas ele representa o que aí? No caso, entre os fariseus, o que deve fazer um cristão? É se manter calmo, não entrar nesse dia de fúria aí que está havendo, né? E veja bem o que ele vai falando aqui, né? Assim, ele vai falar, né? Que sobre a precaução, sobre os cuidados que devemos tomar, sobre os pré-julgamentos e julgamentos muito, né, apressados. Vai dar uma lição de como nós devemos agir. Não devemos nos perder naquela impulsividade que comenta aqui, né? É muito legal. O Gamaliel foi um dos grandes sábios de Israel. Até hoje ele é muito comentado lá, muito lembrado, tá? Vamos lá, Elisa. Tendo voto neste tribunal e não desejando precipitar a solução de um problema de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, retendo-se o acusado em calabouço até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. Tá? Bom senso, né? Hein? Bom senso, né? Bom senso. Vamos ver, calma. Quantos erros, né, o mundo, a justiça do mundo já não cometeu por causa disso? Quantos erros, né? Não é só em livro espírita que a gente vê isso, não. A gente vê no próprio, né? Se a gente for pegar a história da humanidade, está recheado disso, cheio disso. Depois descobre que o cara não era culpado, a mulher não era culpada, não tinha nada a ver, né? E assim por diante. É o que o Gamaliel propõe aí, para que não tenha um problema de consciência. Vamos lá. No caso, Saulo, acho que nem tinha consciência nessa época. Saulo percebeu o ponto de vista do antigo mestre, inferindo que ele punha em jogo o seu reconhecimento, o seu reconhecido pendor à tolerância. Aquela advertência contrariava-lhe sobremaneira os propósitos resolutos, mas, sabendo que não lhe poderia ultrapassar a autoridade veneranda, acentuou: aceito
a proposição na qualidade de juiz do feito. Entretanto, adiada a execução da pena, qual fora de desejar, e tendo em vista o veneno destilado pelo verbo irreverente e ingrato do réu, espero seja este algemado e recolhido imediatamente ao cárcere. E propõe igualmente investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes do caminho, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por eles criada contra Moisés. Movimento revolucionário de consequências imprevisíveis, que significa, em substância, desordem e confusão em nossas próprias fileiras, e ominoso esquecimento das ordenações divinas, conjurando assim a propagação do mal, cujo crescimento intensificará os castigos. Pois bem, ele já passa a achar, olha só como ele quer acabar com o negócio. Que aquele negócio lá do caminho, de ajudar o doentinho, a criança, a viúva, né? Foi criado como forma, realmente, o projeto não era esse. Para ele, o projeto passa a ser isso aí. É o que ele está falando aqui, né? Noção de indisciplinas contra a lei de Moisés. E o que ele coloca em movimento revolucionário de consequências imprevisíveis. Tá? Na ideia dele, ele está voltando à crucificação de Jesus. Tá? Os mesmos termos que devem ter sido aplicados, né? Que o Evangelho não tem tantos detalhes assim, da crucificação do Mestre, ele está se utilizando aqui. Aquela mesma fúria, né? Achando que o movimento revolucionário, que era para derrubar a lei de Moisés, nada disso. Nada disso, né? Então, vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. A nova proposta foi plenamente aprovada. Com a sua profunda experiência dos homens, Gamaliel compreendeu que era indispensável conceder alguma coisa. Ali mesmo, Saulo de Tarso foi autorizado pelo Sinédrio a iniciar as mais latas diligências a respeito das atividades do caminho, com ordem de admoestar, corrigir e prender todos os descendentes de Israel dominados pelos sentimentos colhidos no Evangelho, considerado desde aquela hora pelo regionalismo semita como repositório de veneno ideológico, com que o ousado carpinteiro nazareno pretendia revolucionar a vida israelita, operando a dissolução dos seus elos mais legítimos. Então, para eles era isso que o cristianismo estava levando. Agora tem uma coisa aqui que fala assim, Gamaliel, no parágrafo anterior, compreendeu que era indispensável conceder alguma coisa. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Tá? A fúria estava tão grande, né, que Gamaliel, para que não proteger inocentes, infelizmente, né, ele teve que ceder a questão do Estevão. Tá? Nós vamos compreender isso aqui, porque o negócio estava firme. Daqui a pouco, eu acho que até ele encrava. Tá? Ele toma muito de advogado da causa. É um negócio mesmo. Veja bem, somos nós hoje ainda. Né? Infelizmente, estamos nesse processo aí. É um processo de crescimento doloroso. Muito doloroso para nós. Mas rebeldia, né? Como é que foi? Rebeldia, má vontade e teimosia. Não é isso? Nós estudamos foi no Evangelho, né? Uhum. Teimosia é o homem de bem, né? Nós descobrimos que nós não somos homens de bem por causa, primeiro, da teimosia, da má vontade e, finalmente, da rebeldia, má vontade e teimosia. São os três itens que nos levam para isso aqui.
Né? Vamos lá. Alguém quer comentar? Não, vamos embora. O moço tarcense, em frente de Estevão, prisioneiro, recebeu a notificação oficial com um sorriso triunfante. Encerrou-se assim a memorável sessão. Numerosos companheiros acercaram-se do moço judeu, felicitando-o pela palavra vibrante, ciosa da hegemonia de Moisés. O ex-discípulo de Gamaliel recebia a saudação dos amigos e murmurava confortável: "Conto com todos, lutaremos até o fim." Bom, agora, talvez Estevão, depois no plano desencarnado, tenha entendido o porquê disso aí. E já devia ser parte era missão dele também, né? Se fosse o caso, ter que ser sacrificado pelo Cristo, né? Tanto que ele foi, já pensando nisso, o que vai falar nesse parágrafo aqui, até o primeiro ponto aqui, tem muito a ver com isso, muito a ver. Qual o motivo disso tudo? Vamos lá, Elisa. Os trabalhos daquela Antártida tinham sido exaustivos, mas o interesse despertado fora enorme. Esse é o motivo. O Ah, interesse despertado é o motivo. O que aconteceu naquele momento? Se lembram da história dos livros, O Alto de Barcelona? Estão lembrados dessa história? Que, né, prenderam lá, confiscaram alguns livros do Livro dos Espíritos, umas 200 obras, mais ou menos. Hã? Queimou na Praça Pública, né? Queimaram na Praça. Tacaram fogo, fizeram fogueira dos livros. E o que é que aconteceu a partir daquele dia lá na Espanha? O interesse foi muito grande. Todo mundo que queria, né? Tinha gente pegando até pedacinho assim, queimando, para ver se aproveitava para ler. Diz que o negócio parece brincadeira. Eu estava lá, eu vi. Então, veja bem, isso aqui vai despertar um interesse enorme. Vai ter esse problema aqui, vai ser um problema sério, vai durar alguns anos, mas vai despertar. É aqui que começa a expansão do cristianismo. Só que o cristianismo, lá na frente, né, Paulo vai compreender o que os outros não viram, que a missão dele qual era? Propagação em todos os lugares. Ele pensa, o negócio está bom aqui em Jerusalém, conseguiu se manter, conseguiu crescer, conseguiu ir para Antioquia, conseguiu ir para vários lugares, mas a expansão foi muito pouca, podia acabar virando uma simples seita e ser abafado pelo judaísmo. É por isso que ele parte para fora, né? Então, isso aí. Esse aí foi o lance, o principal aí, foi despertar esse interesse. Isso foi importantíssimo. Infelizmente, sempre custa, né, para alguém, né? Verdade. Estevão sentia-se cansadíssimo ante os grupos que se retiravam, explorando os mais diversos comentários. Foi ele mantido antes. Foi ele maniatado antes de conduzido à prisão, polarizando os sentimentos do mestre. Não obstante a fadiga, tinha confortado a consciência. Com sincera alegria interior, verificava que, mais uma vez, Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar a sua fé. Então, tá aqui o grupo. Tem 8 vagas, tá? Para esse tipo de testemunho que Deus está precisando. O que é que vocês acham? Não acho nada. 8 vagas, ó, aqui, olha né? a oportunidade única. Isso aqui. Hein? Depois de 8 tudo vagas. isso, essa paz interior é uma lição. Para lá de lição. Olha só, né? O Estevão, coitado, testemunhou pelo pai, testemunhou nas galés, né? E agora, de novo, né? A vida realmente é uma vida de um mártir mesmo, de um missionário, e que em momento algum, que eu acho mais bonito, que a gente tem que ver, que mesmo quando ele não tinha o conhecimento do Evangelho, ele em momento algum desacreditou, né? Deixou de ter certeza em Deus. O que está acontecendo comigo é porque eu tenho que passar por isso,
que Deus quer isto para mim. E sempre se sentia feliz com isso. Lógico que, como humano, ele sentia as dores, tá? Qualquer um sente. Mas o espírito, né? Estevão, estava feliz. Ele está falando aqui, né? Mais uma vez, com sincera alegria interior, mais uma vez, Deus lhe concede a oportunidade de testemunhar a sua fé. Aí que é a pergunta do Emmanuel: o que significa fé? E Emmanuel responde: é ter certeza em Deus. Não importa o que está acontecendo. Tá? E a gente lê no Livro dos Espíritos várias respostas: nada acontece sem a permissão de Deus. O Livro dos Espíritos está também nos falando sobre essa fé. Se tudo que acontece tem a permissão de Deus, tem a mão de Deus, a visão de Deus. Alguém quer comentar? Por Ninguém isso que eu gostou falei que é uma lição. Ninguém gostou da ideia, né? Acho que não. Então vamos lá. Acho que não é para qualquer um, não. Em poucos instantes, eu li tudo? Em poucos instantes, a sombra do crepúsculo parecia caminhar rápida para a noite sombria. Após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus, que se retiravam sob profunda impressão de despeito, custodiado por guardas rudes e insensíveis, ei-lo recolhido ao cárcere, com pesadas algemas. Imaginou aqueles guardas naquela época, hein? Nossa Senhora. Eram delicados, né? Delicados. Bom, vamos começar agora o capítulo 7, tá? Temos que lembrar uma coisa, tá? Esse livro são duas partes. Nós estamos no capítulo 7, a primeira parte, tá? A segunda parte começa, né, após a... Como é que se fala? Já é após a virada do Saulo, né? Paulo, né? Após a sua viagem para Damasco, né? Após o que, Jorge? A conversão, isso. Eu não aprendi essa palavra porque Kardec botou lá que o espiritismo é fruto de uma convicção pessoal. Eu não consigo gravar a palavra converter, conversão, mas é a palavra correta mesmo. Tem conversão, então você fala convicção. Está escrito aqui. Mudança de convicção, tá bom? Eu estou tão convicto que eu não consigo pensar que eu fui convertido. A conversão nada mais é que uma mudança de convicção. Boa. Capítulo 7. As primeiras perseguições. Agora começa a esquentar mais. Saulo de Tarso, nas características de sua impulsividade, deixou-se empolgar pela ideia de vingança. Pressionado com o desassombro de Estevão em face da sua autoridade e da sua fama. Ao se ver o pregador do Evangelho infligir-lhe humilhações públicas que impunham reparações equivalentes. De uma certa forma, né, teve aquele momento lá no discurso de Estevão, né, que, né, alguns falam, né, o Emmanuel fala, os israelitas viam pela primeira vez o famoso doutor da lei, né, o futuro rabino, perder naquela né, casuística, né, que Estevão não queria nada de debate, né? Para ele é humilhação. Né? Eu só pego um cara que começa a falar para mim aprender coisas, pô, quero ser humilhado a vida inteira. Ó, tal, você veja as coisas certas, é assim que é a verdade, é o correto. Mas para o orgulhoso, né, tudo é humilhação, né? E, na verdade, é humilhação porque ele perdeu o debate com Estevão perante todo mundo. Com toda a autoridade e consideração que ele tinha, Estevão foi o vencedor no debate. É que ninguém quis dar. Ali, Estevão não tinha ninguém por ele. Não é que o Estevão pediu para não ir ninguém por ele, que senão ia ser preso com ele também. Pois é, Estevão... Ele foi... Não, eu digo assim, ninguém de nome da época, né, de título, por ele. É. Não tinha. Agora o Saulo não. Tinha ali aquele bando de puxa-saco ali do lado dele. Alguém mais quer falar aí, gente? Só quem está falando. Agora a Dona Luz já entrou no circuito. Alguém mais quer falar aí?
Ninguém quer falar nada. Eu vou ficar quieto. Tá todo mundo querendo pegar o Saulo, dar umas pancadas no Saulo, né? A gente já fica logo. Hein? Ele chega a ser cruel. É. O orgulho dele é cruel. A dona Lúcia, ela leu a esquina de pé de ver o que fizeram com o pessoal, ela vai ficar muito zangada. Todos os círculos de Jerusalém, não obstante o curto prazo da sua nova permanência na cidade, não escondiam a admiração que lhe votavam. Os intelectuais do templo estimavam nele uma personalidade vigorosa, um guia seguro, tomando-o por mestre do racionalismo superior. Os mais antigos sacerdotes e doutores do Sinédrio reconheciam-lhe a inteligência aguda e nele depositavam a esperança do porvir. Na época, sua juventude dinâmica votada quase inteiramente ao Ministério da Lei, centralizava, por assim dizer, todos os interesses da casuística. Com a argúcia psicológica que o caracterizava, o jovem tarcense conhecia o papel que Jerusalém lhe destinava. E o Estevão, o Estevão conseguiu destruir isso, tá? Ele vai continuar o pessoal admirando e tal, porque, como fala ali em cima, tomando por mestre no racionalismo, ou seja, no que é racional, não é o que é real, né? Para o bem da doutrina, né? No caso da doutrina judaica, no racional, com razão ou não, ele era o mestre, tá? Ele perdeu no debate, na casuística, né? Mas, mesmo assim, acharam ele muito potente, vigoroso, seria um excelente rabino. Mas só que ele, por dentro, que muitos lá fora não viram, também tem isso, né? Ele viu. Aquela história, né? Onde tem um monte de coisa, todo mundo passa ali e não vê nada, vê um gênio e vê tudo, né? Ele era um cara inteligente, porque realmente tinha um intelecto muito desenvolvido. O que ninguém viu, de repente, no que falou Estevão, alguns viram, mas ele sentiu, ele não só viu, como sentiu. Olha o Estevão trabalhando o Paulo, trabalhando um homem novo nele, né? Vamos lá. Alguém quer falar? E esse filme repetiu-se agora, nos nossos tempos, hein? Se a gente analisar direitinho, tá aqui, ó. Os intelectuais do tempo. Vamos só modificar. Eu vou ficar com a letra aqui, não vou falar mais do que isso. Um pingo é letra. Do tempo estimavam nele uma personalidade vigorosa, que a gente tem visto aí, né? E a gente voltar para a leitura do capítulo que se encerrou, né? Porque muitos tomavam como um guia seguro. Acho que é o Zé que vai sair. Acho que é o Zé. Pela foto, é o Zé. Apareceu escrito aqui. Boa noite, Zé. Boa noite. Então, aí fica essas pessoas, né? Que a gente está igual a ele aqui, que quis se evidenciar, está se evidenciando, mas lá na frente, aí eu paro por aqui. O Paulo teve que mudar, né? Porque ele intimamente ele refletia, né? Ele fazia as suas reflexões, mas agora ele não podia voltar atrás, porque se ele volta atrás, ele seria taxado de covarde. Aqui, se ele volta atrás, perdi o cargo. E apanhar também. Impetuoso Teve que levar. demais. Ia ter que levar. Aqui é o começo da derrota, vamos dizer assim, moral dele, tá? Para mim. Porque depois, lá na estrada de Damasco, que caracterizou essa situação. Vamos lá, Elisa. Podemos? Assim, as controvérsias de Estevão doíam-lhe nas fibras mais sensíveis do coração. No fundo, seu ressentimento era apanágio de uma juventude generosa e sincera. Entretanto, a vaidade ferida, o orgulho racial,
um instinto de domínio, soldavam-lhe a retina espiritual. Ele entendeu, ele estava entendendo a mensagem. Estava muito duro para ele, né, porque ele estava entendendo a mensagem. Estava muito difícil, porque essa mudança que ele, né, vai apresentar é realmente uma coisa, né, fora de série. Nós, que de uma certa forma somos criados desde pequenos, dentro de né, dentro que a nossa família pode oferecer uma ideia cristã. Né? Hoje, a gente vai vendo aqui, vendo aquilo, lendo, ouvindo palestras, tal, vai vendo que tudo bem, nos foram dados tudo o que era possível, mas a gente vai vendo que muitas coisas a gente tem que abandonar. Aquilo, como Paulo vai falar de umas suas cartas, quando eu era pequeno, eu comia comida de criança, né? E crescimento, só que ele ali, ele está nascendo para essa ideia aí, né? Para a ideia cristã. Tá? Ele está ainda naquela fase, olha só, do mar vermelho se abrindo. Ele está saindo da escravidão das leis para a letra, né, conforme falam os Espíritos, libertadora do Evangelho. Tá? É o mar vermelho se abrindo. O mar vermelho se abrindo significa dor. E a gente começou sobre a reencarnação, tem muito a ver com essa saída do Egito. Né? É isso aí. Ele vai renascer, ele está no início do parto, ao início da fuga. Alguém quer falar? Então, Eu não. queria te Oi? perguntar uma coisa, Frânio. Queria te perguntar uma coisa, Frânio. Ele veio para isso, né? Paulo veio para isso, tanto é que ele tem Estevão o tempo todo do lado dele, até depois de partir, o Estevão partir. E, poxa, Jesus veio falar com ele. Não foi qualquer um, não. Foi Jesus. Então, de qualquer forma, a gente tem certeza absoluta de uma coisa: ele foi muito bem preparado para isso. Talvez ele tivesse que reencarnar num lugar que lhe trouxesse, lhe beneficiasse essa inteligência toda, né? Onde ele pudesse aprender tudo que ele aprendeu, todas as leis, toda a ciência, né? Tudo que ele aprendeu. Mas isso, de uma certa forma, o levaria para um outro caminho, né? Porque ele deveria ter um orgulho muito exacerbado no espírito dele. Né? Normal do judeu também, né? Hã? É normal no judeu, naquele judeu daquela época. Ele já, né? devia ser um espírito judeu, né? Entre aspas, que devia ter várias encarnações judias, né? Aprendendo a lei durante todas essas encarnações, aprendendo todas os ensinamentos que o levariam onde ele levou, e nessas encarnações criou nele um orgulho muito grande, mas precisava de quê? Dessa inteligência dele. E, de uma forma ou de outra, um coração escondido, muito, muito escondido, né? Muito bem escondido, lá guardado, que poderia ser trazido à tona através de Estevão e o próprio Jesus, né? Porque Jesus falou com ele. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Gente, Jesus falou com ele. Já pensou Jesus falar com alguém? É muita coisa. Tem que fazer a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que isso aí. E deve ter sido assim, tipo general em algumas encarnações, que ele era muito atirado, muito firme. Ele não tinha um propósito, ele queria, né? E ele não que a gente queria sempre fala. Desafiado, né? Ele não gostava de ser desafiado. Por que o Estevão não fez isso? Né? Por que o Estevão não fez isso? Porque o Estevão já era manso, era brando. Talvez ele não conseguisse passar por todas as provas que Paulo passa por essa brandura dele, né? Talvez por isso teria que ser Paulo, justamente por essa força interior que ele tem, né? Que esse orgulho, essa braveza dele, entre aspas, mantém em pé, que era uma coisa que Estevão não tinha. Tipo Moisés também, tá? Tem muito a ver com Moisés. Eu acho que Saulo nasceu assim meio em berço de ouro, né?
O Estevão, não. O Estevão nasceu mais um homem do campo, um homem de uma humildade maior. O outro já foi cercado de pessoas mesmo do mesmo temperamento dele, né? De orgulho, de dominância, de arrogância. Tem isso também, né? Eu acho. Tem. Então, nós temos que ver o seguinte: o Paulo, depois de Jesus, é o homem que tem mais livros escritos sobre a sua vida. E é interessante que agora nós já temos 10 anos, é um escritor, que eu esqueci o nome dele, é um escritor escocês, tá? Protestante, anglicano, Thomas Wright. Ele escreve, não sei o que, Thomas Wright. Eu sei que é NT Thomas Wright. Esse N é que eu não me lembro. Ele escreveu um livro, Paulo, Novas Perspectivas. E eu não li o livro. E estou falando uma coisa aqui que eu ouvi o Haroldo Dutra falar, achei interessante, tá? Eu acho que vou até ler esse livro. Que essa personalidade, tá? É tão envolvente e tão diferente que os livros que são escritos vão se contradizendo com o passar dos tempos. Tá entendendo? Não é que ninguém quis fazer coisa errada, é que vão vendo por isso que o nome do livro é Novas Perspectivas. E está se aproximando desse livro aqui, tá? Paulo e Estevão. Esse livro mesmo, Novas Perspectivas, diz que se aproxima muito com o palavreado e a visão daquele anglicano, mas que ele é inteligentista, tem vários livros. Tá? Nicholas Thomas Wright. Tem vários livros dele, eu tenho um aí que eu também, de vez em quando, dou uma colada nele. Tá? Então, ele é isso aí, envolvente. A gente está aqui imaginando quem é Saulo, quem é Paulo, por que disso, por que daquilo. Realmente é muito empolgante mesmo. Vamos acabar mais um pouquinho, ler um pouquinho, já falta só 3 minutos. Vou acabar esse parágrafo ou já acabou, Elisa? Não, vamos entrar no outro, no âmago então, das vamos embora, reflexões. que é pequeno. Vamos embora. No âmago das reflexões, odiava agora aquele Cristo crucificado, que detestava Estevão, considerado então o perigoso inimigo. Continuar? Ou vai parar? Eu acho melhor deixar esse parágrafo para a semana que vem, que ele é interessante. Vamos parar aqui. É interessante, né? Que olha só, por causa de um homem, ele vai odiar a ideia. Muito nosso também isso. É muito nosso. É interessante, né? Que ele está mostrando aqui, esse livro não foi escrito sem a permissão do Paulo, não, tá? Com toda certeza, o Emmanuel é um náufrago que ele salvou, né? Digamos assim, né? E devem ser muito amigos. Tanto que quando o padre Manuel da Nóbrega, o Emmanuel, veio aqui, fundou a cidade, né? Cidade de São Paulo, né? Fundada pelo padre Manuel da Nóbrega. Eles devem ser uma amizade, né? Muito grande. E há detalhes aqui, que é isso que o pessoal está falando desse livro, que alguns detalhes que só tem aqui está surgindo no livro lá do anglicano, lá do Nicholas Thomas, né? Está surgindo algumas coisas. Foi Paulo, novas perspectivas, né? E essas perspectivas que a gente está vendo aqui. É isso aí, gente. Estamos estudando 2 personalidades, né? Daqui a pouco surge mais. Já surgiu o Gamaliel, já deu uma pissadinha, e aí vai. Aí nós estamos também conhecendo, conforme o Chico fala, né? O cristianismo primitivo, lá nas suas origens, né? Logo essa crucificação de Jesus. O Emmanuel disse que quando ele estava psicografando esse livro, que ele era levado para ver os fatos acontecerem, né? E ele se sentiu um sapo numa festa, né? Que ele fala, um bacráquio numa festa, né? Porque era muita luz. Essa turma aí era muita luz. Era muito sofrimento, muita dor, muitas dificuldades, mas os homens eram realmente espíritos, né? Capazes, capacitados para essas missões, né? E a gente vai ver que nos anos 200 e pouco esses espíritos pararam de vir, que o cristianismo já estava implantado, né?
a gente vê que há uma diferença dos anos 200 até os anos aí de 1500, 1600, né? Nós vamos ver que é uma fase enorme, bem pausada, e que a maioria das coisas, da arte, da cultura, né, ficou aonde? Preso nas igrejas. A gente às vezes fala, a Idade Média foi a idade das trevas. Foi para nós, o vulgo, né? Mas as grandes obras de arte, os cantos gregorianos, né, ficaram tudo presos. Estão aí. Teve muito Hein? iluminismo, né, nisso. Teve muito iluminismo. Depois chegou o iluminismo, mas antes disso já estava Eram durante grandes esse homens, século. né? Né? Grandes almas, né? Então é isso aí. É isso aí. Vem o Renascimento, iluminismo, e estamos nós aí. E o que é pior, né? Que é, moralmente, estamos lutando ainda. Ainda estamos na luta, é verdade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou parar a gravação.